tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Hoje falaremos sobre a língua enquanto objeto de manifestação da linguagem. É verdade? Pois bem, em outra aula nós falamos sobre a linguagem e vimos que a linguagem pode se manifestar de várias formas, né? A linguagem pode se manifestar através da música, da dança, do grafite, dos gestos, etc. Não é verdade? A linguagem também pode se manifestar através da língua, pois a língua, como já dissemos, é uma manifestação da linguagem. De modo que, onde há língua, certamente haverá linguagem. Não é verdade? Vamos prosseguir? Pois bem, e o que é língua? Língua é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem, sendo, portanto, uma manifestação da linguagem. Aqui nós apresentamos uma definição bem simples do que é língua, né? Sem nos debruçarmos nos estudos linguísticos que falam sobre língua, queremos que você entenda que a língua é um código formado por palavras e leis combinatórias, né? É por isso que falamos em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua francesa, etc. Não é? Vamos prosseguir. Pois bem, aqui estamos vendo que um diagrama que retrata a dinâmica da língua, né? Ele nos mostra como iremos abordar o assunto aqui nesta aula, né? Nós temos aí a língua que se manifesta de duas modalidades, né? A modalidade oral, falada, né? E a modalidade escrita. E cada uma dessas modalidades apresenta seus registros, né? Ou a língua se apresenta registrada de uma forma, né? Assim nós temos a língua formal, informal e técnica. É verdade? Vamos prosseguir. Modalidades de uso da língua. Nós temos duas modalidades de uso da língua, né? A língua oral, que é a primeira modalidade de língua com a qual temos contato e aprendemos a usar, não é verdade? Ela é geralmente marcada pela espontaneidade, mas dependendo do contexto de interação, pode ser marcada pelo formalismo, né? Ou seja, a língua oral é a primeira língua com a qual nós temos contato, pois é no espaço familiar que aprendemos a usá-la, não é verdade? Em contato com os nossos familiares, não é? Em contato com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, nós vamos aprendendo a fazer uso da língua oral, não é? Por isso que ela é a primeira língua com a qual nós temos contato, não é? Nós temos também outra modalidade, a língua escrita, né? E esta é a segunda modalidade da língua com a qual temos contato e aprendemos a usar. É geralmente marcada pelo formalismo, mas dependendo do contexto de interação, pode ser marcada pela espontaneidade, não é verdade? Em outras palavras, a língua escrita começa a ser desenvolvida no espaço familiar. Não é quando a criança começa a rabiscar alguma coisa ali, não é? Mas é no espaço escolar, na escola, né? Que essa habilidade com a língua escrita vai sendo aperfeiçoada. Não é verdade?
Pois bem, vamos prosseguir. Registros de uso da língua. Nós vimos naquele diagrama que a língua apresenta 3 formas de registro, né? Então, nós temos o registro formal ou padrão. E o que é isso? É a língua que usamos nos contextos interativos que exigem mais formalidade, não é verdade? No geral, esse registro segue os padrões gramaticais já estabelecidos e consagrados, né? Para serem usados nas ocasiões formais. E você pode estar se perguntando quais são as ocasiões formais para uso desse tipo de língua. Pois bem, temos várias, né, no nosso dia a dia. Vamos pensar, por exemplo, que você vai fazer o Enem e ali vai produzir um texto. Pois bem, você vai fazer uso da língua ali, né? Ao escrever esse texto. E ali, naquela ocasião, é uma ocasião formal, não é? O seu texto deve ser escrito seguindo as regras gramaticais, não é verdade? No uso de uma língua padrão, formal, não é? Outra ocasião, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Você vai participar de uma entrevista de emprego e pelo contexto, não é? Você tem que usar uma língua formal, não é verdade? Uma língua desprovida de gíria, não é? Desprovida de marcas da oralidade, não é? No contexto formal de uso da língua, né? Nós usamos expressões do tipo, ao invés de usarmos expressões do tipo. É verdade? Pois bem. Registro informal ou coloquial. É a língua que usamos nos contextos interativos que exigem informalidade, não é? Aí falamos ou escrevemos de forma espontânea, né? Sem preocupação com regras, não é verdade? Às vezes tem uma gíria aqui, uma gíria ali, não é? Às vezes tem uma expressão mais ou menos do tipo, não é verdade? Ou então do tipo, não é verdade? Isso tanto na fala como na escrita, porque quando nós falamos de registros de língua, nós estamos falando do registro tanto da língua oral como da língua escrita, né? Pois bem, vamos prosseguir. Nós temos também um registro técnico, né? É a língua que usamos nos contextos interativos que exigem o uso de termos mais técnicos, próprios de uma atividade profissional que exercemos. Na verdade, o registro técnico ele pertence a um grupo de profissionais, não é? Vamos imaginar, por exemplo, um médico palestrando para outros médicos. Ele vai usar uma linguagem própria da sua esfera profissional. Não é verdade? Por isso que vai ser comum, por exemplo, palavras ou expressões do tipo, ao invés de, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Língua e identidade. A língua é a nossa verdadeira identidade, pois dependendo de como a usamos, revelamos um aspecto de nós para as pessoas. A nossa identidade não está só aqui, mas também na língua, não é verdade? Pois bem, por exemplo, o que podemos concluir de uma pessoa que usa a língua nesse registro que segue? Vamos ver. Nós temos aqui o que? Uma estrofe de um poema de Patativa do Assaré. Que poema maravilhoso, não é? Mas, olhando para o seu registro linguístico, o que é que podemos concluir acerca dessa pessoa, né?
da pessoa que fez uso dessa língua? Pois bem, podemos concluir que ela pertence a uma classe social mais humilde, não é verdade? Que frequentou pouco a escola, que é sertanejo, que é idoso, não é? Isso, na verdade, é a língua, né? Ela nos dá a possibilidade de nós levantarmos algumas hipóteses sobre alguém. Não é verdade? Por quê? Porque ela é, de fato, uma identidade, né? Quando nós interagimos com alguém, escutamos alguém, nós aprendemos muita coisa sobre aquela pessoa simplesmente pelo que ela fala, não é? Pela forma como ela registra ali, não é verdade? Pois bem, esses registros linguísticos que nós falamos anteriormente, nós vamos estudá-los melhor quando estivermos falando sobre variação linguística, né? Pois bem. Então, meus alunos, chegamos ao final, né? Chegamos ao final dessa nossa aula, né? Se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, se lhe serviu de alguma forma, então dê um joinha aí embaixo, né, no vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Você vai poder participar de várias aulas, né, para o seu crescimento, enquanto aluno, enquanto estudante, não é verdade? Pois bem, estou lhe aguardando na nossa próxima aula, tá certo? Até mais!